Fala, Israel, tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite, Daniel. Tudo certinho? Tudo bem, pessoal? Vamos falar um pouquinho hoje sobre fundos imobiliários, né? Fiz o roteiro aqui pra gente trocar uma ideia, mas de qualquer forma o chat vai estar liberado aí para vocês também. E caso vocês queiram aí tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta durante a live, fiquem à vontade, tá? Eu vou tentar responder cada uma delas, tá? Tudo certinho também, por aqui tá tudo ótimo, Israel. Bom demais. É isso aí, Daniel. Vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos investir em imóveis, né? São alternativas aí pra gente investir nos imóveis, tá? O pessoal tá entrando aí só. Vamos começar, vou até desligar a música aqui. Tava ouvindo uma musiquinha antes, mas agora já deu, né? Vamos lá. Deixa eu só desligar a minha música. Ok, beleza. Fechou, vamos lá. Fala, galera, tudo bem com vocês? Então, vamos falar um pouquinho de fundos imobiliários? Qual que seria a pauta de hoje? O que eu quero comentar com vocês, galera? O seguinte. Bom, primeira coisa é por que, né? Por que investir? Por que é importante investir em fundos imobiliários? O que vale a pena, o que não vale a pena. Eu quero falar um pouquinho também sobre alguns problemas de você investir em imóveis, né? Porque é claro, né? Muitas pessoas consideram aí os investimentos em imóveis como sendo aí os mais seguros, só que eu quero comentar com vocês algumas desvantagens no fato de você investir direto em imóvel. E quando eu falo investir em imóvel, é claro, né? Você pode comprar um imóvel esperando com que ele se valorize, e você pode também comprar um imóvel esperando uma possível renda, né? Você alugar esse imóvel para outras pessoas e receber esses rendimentos mensais. Eu quero falar algumas desvantagens que eu enxergo neste processo de compra de um imóvel para você alugar e gerar renda, entre várias outras desvantagens aí que eu consigo enxergar no fato de vocês investirem diretamente em imóveis, tá? E o que mais que nós vamos falar aqui então? Claro, então se os imóveis têm algumas desvantagens, eu vou falar então de algumas vantagens que nós temos ao se investir em fundos imobiliários. Então eu vou falar das desvantagens de se investir em imóveis e algumas vantagens quando você migra aí para os investimentos em fundos imobiliários, tá bom? No final dessa live eu quero fazer também uma simulação, estou até dando uma olhada aqui no meu roteiro que eu preparei aqui para vocês, comparando um fundo imobiliário que eu gosto bastante aqui na Bolsa de Valores, que é o HGLG11. Vou falar de quanto que ele rende todos os meses. Vou explicar um pouquinho sobre esse fundo, o que tem por trás desse fundo. E eu vou comparar também com o rendimento de quanto que seria se você tivesse investido o mesmo valor que você poderia investir nesse fundo imobiliário, comparando, por exemplo, com o investimento em um imóvel próprio, né? Então eu vou fazer até um parênteses aí com esse apartamento que eu moro hoje, quanto que eu pagava de aluguel e qual que é o valor de mercado dele. A gente compara então com o valor do fundo imobiliário e mais o rendimento que esse fundo imobiliário vai dar pra gente. E aí para ajudar vocês aí a tomarem as suas próprias conclusões, quando a gente compara investindo no imóvel físico e investir em fundos imobiliários, tá bom? Bom, galera, acho que já podemos começar então. Vamos lá. Primeira coisa, qual que é a maior motivação da maior parte das pessoas quando a gente fala em investir em imóveis, né? Eu tenho certeza que no passado vocês já devem ter ouvido por aí, pode ter sido algum familiar, geralmente esse tipo de pensamento muitas vezes acaba vindo dos nossos pais, inclusive, né? Nossos pais, nossos avós, eles sempre falam o seguinte, né? Não, filho, você tem que investir em imóvel, você tem que comprar um apartamento, compra um terreno que vai valorizar. Então isso a gente ouve constantemente. Eu pelo menos ouvi muito isso desde quando eu era criança, conforme eu fui crescendo. E muitas vezes eu ouço isso até hoje, galera. Ouço isso até hoje. E por que os nossos pais, os nossos familiares sempre falam isso pra gente? Eu entendo perfeitamente o lado deles. Porque a ideia é a seguinte, quando eles eram mais jovens e começaram a investir nos imóveis, as cidades elas estavam em processo de expansão, né? E muitas dessas pessoas que a gente conhece, que falam pra gente investir em imóveis físicos, elas tiveram lucros significativos nas compras que elas fizeram no passado. Então eu vejo direto a galera falando, não, porque eu comprei um terreno por 20 mil, por exemplo, aqui na cidade de Sertãozinho, e hoje ele vale 100 mil reais.
eu comprei um apartamento por 150, hoje ele vale 400, entendeu? Então, galera, eu ouço esse tipo de comentário direto. Só que isso daí, as cidades, elas estavam em processo de expansão, né? Não que não estejam ainda hoje. Eu sei que muitas cidades ainda estão em pleno crescimento, só que eu vejo muito, por exemplo, aqui na cidade que eu moro, na cidade de Sertãozinho, São Paulo, que ela já expandiu bastante. É claro que está expandindo para alguns cantos aí da cidade, só que aquela expansão forte, aquele boom, por exemplo, da região do Cristo Redentor, da região do Jardim Botânico, ela já cresceu bastante, é claro que está se expandindo ainda, só que aquela supervalorização que a gente teve de comprar a 15, 20 mil reais e vender a 100, 110 mil reais, eu acho que isso daí acabou ficando aí de certa forma no passado. Não sei se vocês concordam comigo ou não, mas eu acho bem difícil, na verdade, as chances são menores, acredito eu, que se você hoje chegar e comprar um terreno, pode ser aqui em Sertãozinho, ou pode ser na cidade de vocês, mas se vocês comprarem um terreno, por exemplo, a 100 mil reais, eu acho difícil a gente daqui 5 anos ou 10 anos vender esse mesmo terreno por 200 mil, né? Então, valorizações aí de 80, 100, 200%, assim como aquelas valorizações que os nossos pais tiveram aí no passado, eu acho que hoje em dia está bem mais difícil, tá? E aí, por isso que a gente precisa entender, né, o conceito, porque que a gente ouve tanto as pessoas mais velhas e mais próximas da gente sempre indicar que a gente invista em imóvel. Eu acredito bastante nisso que eu falei para vocês. Eles pegaram uma supervalorização que eu não sei se essa supervalorização vai continuar acontecendo, tá bom? Isso é que eu enxergo, se vocês discordarem aí, fiquem à vontade de comentar, tá? Aqui eu não estou criticando se investir em imóvel não vale a pena para ninguém, na verdade eu sei que para algumas pessoas vão continuar investindo e eu tenho certeza que não vai ser no fim das contas um negócio tão ruim, tá? No final eu vou fazer um exemplo para vocês também, que eu recentemente fiz um investimento em um imóvel físico, tá bom? Eu tô falando aqui de fundos imobiliários, eu tenho fundos imobiliários na minha carteira, gosto pra caramba, é um dos tipos de ativos que eu mais gosto. Porém, eu também fiz um investimento em um imóvel físico, só que eu vou falar mais no meio da live por que eu fiz isso daí, qual que é a ideia por trás desse investimento no imóvel físico, tá bom? Mas vamos lá, vamos seguir então. Deixa eu falar para vocês alguns problemas que eu enxergo no fato de vocês investirem diretamente em um imóvel físico, tá bom? O primeiro problema que eu enxergo, galera, muitas vezes a gente vai pegar todo o nosso capital ou a maior parte do nosso capital e investir 100% dele em um único imóvel. Então, às vezes, você quer comprar um apartamento. Vamos supor que você identificou uma oportunidade aí de um apartamento legal, que você gosta, bem localizado, por 300 mil reais. Vamos dar esse exemplo. Muitas vezes você vai ter que pegar todo o seu capital para poder comprar esse único apartamento e você vai estar 100% investido naquele único ativo, que é o seu apartamento. E o que eu quero que vocês pensem nesse primeiro momento é no investimento em imóvel, pensando em alugar para poder fazer, para você receber aluguéis mensais, né? Quero que vocês pensem por enquanto nesse sentido, tá bom? Vamos deixar o ganho com a compra e venda dos imóveis um pouquinho de lado, porque eu também vou deixar esse ganho com a compra e venda de fundos imobiliários de lado. Vamos comparar primeiro somente as rentabilidades, tá bom? Legal, você fez a compra de um apartamento por 300 mil reais, muitas vezes você teve que desembolsar todo o capital seu, ou ainda mais, você pode inclusive recorrer aí a algum financiamento bancário para poder arcar com 100% do pagamento deste imóvel. Então, além de você investir todo o dinheiro que você tem, você também vai acabar fazendo um financiamento de 10, 20, 30 anos, tá? E aí você coloca toda a sua grana em um único ativo. Então, essa é uma das desvantagens que eu acredito também. Você investir muito capital em um único ativo, você não tem sequer algum nível de diversificação, tá bom? E isso também, vamos pensar então mais uma vez no fato de você alugar o seu imóvel para outras pessoas. Quando você pensa em um imóvel próprio, um imóvel físico, se você tem um imóvel, você vai ter um inquilino. Então vamos supor esse apartamento aqui, se eu decidir alugar ele hoje, eu basicamente vou alugar ele para uma pessoa, tá bom? E o que tem de errado nisso? Na verdade, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: o fato de você ter um imóvel e alugar para um único inquilino, você está exposto a um risco muito elevado daquele inquilino.
E é claro, né, ele pode passar por dificuldades financeiras, isso daí acontece na vida de grande parte das pessoas que infelizmente não se planejam da forma adequada. Então pode ser que essa pessoa, esse inquilino seu, passe aí por dificuldades financeiras e aí infelizmente ele possa ficar aí um período inadimplente com você. Então aquele seu único imóvel, com o seu único inquilino, você fica aí, acaba ficando um período sem receber nada de aluguel. Então, essa é uma outra desvantagem que eu enxergo quando você investe em um imóvel físico para poder alugar para outras pessoas, tá bom? Único imóvel, único inquilino, o risco seu é muito alto de ficar sem renda durante um certo período. Então, essa é a segunda desvantagem. Bom, a terceira desvantagem está muito relacionada a isso, como eu já até adiantei um pouquinho, é o risco de inadimplência, né? O fato de você estar com um único inquilino, provavelmente aí se ele ficar sem te pagar, você vai estar 100% inadimplente, você vai deixar de receber esse aluguel e aí por um certo tempo. A próxima desvantagem que eu enxergo também, galera, são as dores de cabeça envolvidas no processo, né? O fato de você ter que lidar com o inquilino, lidar com manutenção, o cara não vai te pagar por um tempo, você fica aí, às vezes você está contando com aquela renda daquele único imóvel seu e esse dinheiro não entra no seu bolso. Então é um negócio um pouco complicado, tá bom? Quando a gente pensa então em investir em um único imóvel, o fato de você estar com esse único inquilino pode te dar muita dor de cabeça. E aí depois tem toda a parte de manutenção. O inquilino sai, deixa o seu apartamento destruído. Se você alugar ainda através de uma imobiliária, você vai receber um pouco menos no aluguel, só que você vai ter um contrato por trás, você tem um pouquinho mais de segurança. Então pode ser que você reduza um pouco esse risco, atrelado a uma renda mensal menor, é claro, isso que nós temos que entender. Mas se você quiser tentar ter uma renda um pouco maior, você pode optar por alugar o seu apartamento por conta própria, alugar para o seu inquilino e conduzir os negócios direto com ele. E aí tem todo esse risco que eu falei para vocês, por exemplo, de manutenção. Às vezes o cara quebra tudo, não pinta a parede, deixa o apartamento bem danificado. E aí toda aquela renda que você recebeu no período que o seu inquilino estava lá, você vai acabar precisando dela para poder fazer uma reforma geral no seu apartamento, caso você decida alugar para um próximo inquilino. Então essa é uma outra desvantagem que eu enxergo no fato de você alugar aí os seus imóveis para outros inquilinos, tá bom? E outra coisa que eu acho, de certa forma, uma desvantagem bem importante nos imóveis é o fato de você ter uma liquidez muito baixa, galera, muito baixa. O que quer dizer liquidez? Vamos tentar traduzir isso daí para uma linguagem mais do nosso dia a dia. Liquidez basicamente é a facilidade com que você vende um ativo. No caso, estamos falando de imóveis. Qual que é a facilidade de eu pegar esse apartamento que eu moro hoje e vender ele? Quanto tempo eu vou demorar para vender? Pode ser que eu demore 1 mês, pode ser que eu demore 6 meses, pode ser que eu demore mais de 1 ano. Eu não vou saber quanto tempo eu vou demorar para poder fazer a venda desse apartamento, tá legal? Então, esse é um outro risco que eu enxergo, né? Então, vamos só resumir os riscos relacionados à compra de imóveis com fins aí de investimento para poder gerar renda. Primeiro, único imóvel, um risco muito elevado para você. Segundo, você vai ter um único inquilino, então o risco de inadimplência é muito alto. O terceiro, você tem um nível de dor de cabeça bem significativo, porque qualquer coisa que acontecer no seu apartamento, você tem que arcar com isso daí. O quarto, como eu falei para vocês, é a baixa liquidez, né? A dificuldade em você vender o seu imóvel caso você precise resgatar o seu dinheiro, tá? Eu tô até vendo o comentário do meu amigo Seabra. Boa noite, Seabra, tudo bem? Aqui, passei por isso há pouco, o aluguel para mim é por meio da imobiliária. Aprendi. Exatamente, Seabra, você tem total razão. Então, se você alugar direto para o seu inquilino, você está correndo um risco muito elevado. É claro, por mais que você conheça a pessoa, pode ser um amigo seu, você confia muito na pessoa, só que a gente está sujeito a riscos financeiros, né? Se infelizmente o seu amigo perder o emprego, passar por processo de dificuldade financeira, talvez aí você fique um tempo sem receber a sua renda. E aí você tem a opção de partir para uma imobiliária, e aí, é claro, ele vai fazer toda a gestão dessa dor de cabeça para você, só que provavelmente você vai ter uma renda menor, porque uma parte da sua rentabilidade, uma parte do seu aluguel, é óbvio, né? Ele fica com a imobiliária, tá bom? Então essas são as desvantagens que eu enxergo ao fato de você investir num imóvel físico, num imóvel próprio, tá bom? Agora, legal. Vamos fazer a ponte, então, com os fundos imobiliários, que é o tema da nossa live, tá bom? O que basicamente é um fundo imobiliário? Eu gosto de fazer uma analogia bem simples. Imaginem, sabe aquelas vaquinhas que a gente faz aí com os nossos amigos? Ah, galera, vamos fazer uma vaquinha para comprar alguma coisa.
Vamos supor aí que você se junte com outros 9, 10 amigos e vocês decidiram comprar alguma coisa grande, só que você sozinho não consegue comprar essa única coisa. Então aí você precisa de mais pessoas, mais amigos seus, para cada um participar com um pouquinho de grana, de modo a permitir essa compra desse alguma coisa que você quer comprar. Esse é o conceito que a gente brinca aí da vaquinha, né? Então junta uma galera, vamos todo mundo dar um pouquinho de grana para comprar alguma coisa. Legal. Vamos imaginar algo um pouquinho menor para depois a gente ir para os fundos imobiliários. Imagine aí que vocês se juntem, você, o seu irmão, o seu tio, alguns familiares, 4 ou 5 familiares, e vocês levantaram o capital para comprar, por exemplo, aí um apartamento. Então a ideia é vocês querem investir no setor de imóveis, só que você não tem toda a grana, você decide aí combinar com 4, 5 familiares seus, cada um entra com um pouquinho de grana, vocês se juntam e compram esse apartamento. E aí o objetivo é, conforme o aluguel vai entrando no bolso de vocês, vocês dividem proporcionalmente aquela quantidade de capital investido por cada pessoa. Se cada sócio, no caso, né, cada familiar, entrou com 20% na hora de comprar esse apartamento, na hora de receber o aluguel, é claro, cada um vai receber 20% desse aluguel. Esse seria um conceito aí de uma compra, quando você se junta com outras pessoas para poder fazer a compra aí de alguma coisa que você não tem poder aquisitivo para comprar sozinho, tá bom? E vamos partir então para o conceito de fundos imobiliários. É muito semelhante com tudo isso que eu falei para vocês. Fundo imobiliário nada mais é que um grupo de pessoas, um grupo muito grande de pessoas, é claro, que aí, como eu estou falando, são imóveis muito caros, são imóveis milionários, né? Então é um grupo de pessoas que se juntam através de um fundo imobiliário. O fundo nada mais é que uma empresa que vai fazer a gestão desses recursos e aí todo mundo vai lá e vai comprar algumas cotas, alguns pedacinhos desses fundos, né? E toda essa grana, todo esse dinheiro que você manda para essa gestora dos fundos imobiliários, esses caras vão comprar imóveis, pode ser que eles comprem shopping centers, pode ser que eles comprem galpões logísticos, pode ser que eles comprem diversos tipos de imóveis, imóveis alugados aí para universidades, imóveis alugados para hospitais. Eu já vi fundo imobiliário até de cemitério, galera. Vocês têm noção? Até de cemitério eu já vi que existe fundo imobiliário, tá bom? Mas basicamente é o seguinte, você se junta com um grupo de pessoas enorme, você pode entrar com um capital bem pequenininho para comprar um pedaço minúsculo, é claro que proporcional ao tamanho que você decidiu investir, né? Se você está comprando R$100, você vai poder comprar 0,0001% de algum fundo imobiliário, tá bom? Essa é mais ou menos a ideia. Então, resumindo o conceito, várias pessoas se juntam para investir em imóveis muito grandes. Eu conheço fundos aí que têm patrimônios quase que... eu não quero citar ordens de grandeza aí, mas 700 milhões, 1 bilhão, tem fundos aí com patrimônios quase que bilionários na bolsa, tá bom? E aí quando você investe o seu dinheiro nesse fundo imobiliário, você está colocando uma partezinha da sua grana para comprar uma partezinha desse fundo, ok? E aí você tem direito no recebimento dos aluguéis, é isso que eu quero dizer. Você tem direito no recebimento dos aluguéis. Se você tem 5% de participação nesse fundo, todo o aluguel que as empresas estão pagando para o fundo, você vai receber também na mesma proporção. Você vai receber 5% de toda a grana que entra no caixa desse fundo imobiliário, tá ok? Então vamos dar um exemplo aí de um fundo imobiliário do setor de hospitais, por exemplo. Vamos supor que esse fundo, essas diversas pessoas, deram dinheiro para uma gestora que vai fazer toda a administração desses recursos. E essa gestora vai investir num imóvel, comprou um imóvel, construiu um imóvel, seja lá o que for. Esse imóvel ele vai ser alugado para uma universidade. Legal. O fato dele ser alugado para uma universidade, essa universidade ela vai pagar um aluguel todos os meses para a gestora desse imóvel, ok? Essa que é a ideia. Então, vai entrar dinheiro de aluguel do cliente nosso, que seria essa universidade. E aí, assim que entrar essa grana no caixa do fundo, o fundo vai pegar e pagar de acordo com o percentual investido de cada cotista, no caso eu e vocês que investirem aí nos fundos imobiliários, a gente vai receber um pedacinho daquele aluguel que a universidade pagou para o fundo. Nada mais é do que isso, galera. O conceito é muito simples. Um grupo de pessoas que investem em imóveis juntos e aí todo aluguel que esse imóvel, esse fundo recebe, ele é distribuído aí para essa gama de pessoas, tá bom? Esse é o conceito de fundos imobiliários. Vamos falar agora, como eu falei das desvantagens dos imóveis físicos,
Vamos falar agora das vantagens de se investir em fundos imobiliários, legal? Comparando com aquelas desvantagens que eu falei agora há pouco. Então, a primeira vantagem que eu enxergo, quando você compra um fundo imobiliário, muitas vezes esse fundo ele não investe em um único imóvel. Isso que eu acho muito interessante. Quando você compra, por exemplo, o fundo imobiliário HGLG11, que é o que eu vou usar como exemplo daqui a pouco para calcular o rendimento nosso, esse fundo ele investe em diversos galpões logísticos, né? É um fundo muito grande na Bolsa de Valores. E ele deve ter próximo de 16 a 17 imóveis sob patrimônio do fundo. Então, quando você compra uma cota do HGLG, você está investindo ao mesmo tempo e aí em próximo de 17 imóveis, ok? Ou seja, reparem que o seu risco ele cai significativamente. Quando você tem um único imóvel, se o seu inquilino parar de pagar, você vai ficar sem receita por um período. Agora, quando você investe em 17 imóveis ao mesmo tempo, vamos supor que venha uma crise e um ou dois desses inquilinos decidam parar de pagar aluguel para determinado fundo, que é aquele fundo que você investe. O que vai acontecer? Basicamente, você pode passar por um período recebendo um pouco menos de aluguel, mas com certeza vai continuar caindo o aluguel todos os meses na sua conta. Então, o seu risco em fundo imobiliário ele é muito mais baixo. Essa aqui é a comparação que eu queria fazer com vocês. Uma coisa é você ter um único imóvel e investir, alugar para um único inquilino. Outra coisa é você ter um fundo bem diversificado com imóveis em várias regiões do país. E isso é muito importante. Às vezes, dentro desses 17 imóveis, você tem 2 em Campinas, 3 em São Paulo, 1 no Rio de Janeiro, 1 em Minas Gerais. Então, você está mega diversificado. O seu risco de ficar sem receber aluguel mensal, ele é muito mais baixo, ok? Então, essa é uma das vantagens também de se investir em fundos imobiliários. Vamos falar mais alguns detalhes que eu acho importante. Sabe aquela dor de cabeça que eu falei para vocês? Quando você aluga o seu apartamento para um inquilino e aí tem aquele perigo de você ter que dar manutenção depois, ter que ficar brigando com o cara não está te pagando aluguel e tal. Em fundos imobiliários não existe nada disso, galera. Em fundos imobiliários você simplesmente coloca o seu dinheiro dentro do fundo e aí você vai pagar uma administração, você vai pagar uma gestora que vai fazer todo esse trabalho para você. O cara vai entrar em contato com o locatário, o cara vai cobrar o aluguel, vai fazer reforma no imóvel, vai correr atrás de tudo. É claro que você vai pagar uma pequena taxa de administração por isso, mas ela é muito baixa, geralmente fica em menos de 1% ao ano, entendeu? Então muitas vezes vale a pena, mesmo pagando essa pequena taxa de administração ao ano, vale a pena você terceirizar a administração desse grupo de imóveis e aí você não tem dor de cabeça nenhuma, ok? É exatamente isso que o Alexandre está falando. Compra e esquece, não se preocupa com problema de inquilino, problema de manutenção, inadimplência, não. Simplesmente terceiriza a gestão disso daí, passa para alguém administrar, paga um percentual mínimo para esse alguém administrar isso para você e fica tranquilo recebendo os aluguéis todos os meses. Então essa é uma outra grande vantagem que eu enxergo ao se investir aí em fundos imobiliários, tá bom? O que mais que eu poderia falar para vocês? Essa também é bem interessante. Fundos imobiliários, lembra que eu falei que os imóveis eles possuem uma liquidez muito baixa? Liquidez retomando é a facilidade com que você faz a venda do seu imóvel, ok? Então, um imóvel próprio, ele demora aí de 6 meses a 1 ano, às vezes até mais para você conseguir vender o seu imóvel. Agora, quando a gente fala de fundos imobiliários, o fato dele estar listado na bolsa e ter um volume de negociações muito grande na bolsa de valores, a liquidez dele é muito alta, galera. Ou seja, se você tem um patrimônio de 100 mil reais investido em um fundo imobiliário, se esse fundo tiver uma liquidez significativa, você coloca a sua ordem de venda hoje, daqui 2 dias o dinheiro está na sua conta. Cai 100 mil reais, ou seja lá o que valeu o seu patrimônio na época, mas daqui 2 dias a grana está na sua conta, entendeu? Então, essa é uma das vantagens que eu enxergo com relação aos fundos imobiliários. Facilmente você consegue resgatar essa grana e essa grana cai na sua conta. Eu estou até vendo o comentário do Fernando aqui, ó. Corre o risco de a desvalorização da cota ser maior do que recebe. Claro, Fernando, isso também eu enxergo como ele pode acontecer nos imóveis físicos, ok? Vou até fazer um parênteses, eu comprei um terreno faz uns 4, 5 anos e eu paguei um determinado valor e 3, 4 anos depois, praticamente meu terreno valia o mesmo preço aqui em Sertãozinho. A valorização que eu tive com esse terreno ele foi muito baixa. Então, é claro, né, os imóveis é muito difícil de você
perder dinheiro com compra e venda, ok? É claro que tudo vai depender do valor que você paga. Se você compra um imóvel físico, acaba pagando muito caro por ele, você provavelmente vai ter também uma perda de grana. É isso que eu quero comparar com vocês. O mesmo risco que você tem com a desvalorização dos imóveis, se você comprar mal o seu imóvel, você também tem esse risco ao comprar fundos imobiliários. Se você pegar, por exemplo, o HGLG hoje, que é o que eu vou dar exemplo para vocês, o objetivo nosso hoje não é falar de indicadores, tá? Só que o indicador preço-valor patrimonial, que é um dos indicadores que eu mais utilizo para analisar um fundo imobiliário, hoje para o HGLG ele está 1,4. Ou seja, esse fundo ele vale 40% a mais no mercado do que ele vale na sua contabilidade, do que o seu patrimônio líquido vale. Então, se for ver, esse fundo imobiliário ele também está super valorizado. Então, o risco de você perder grana comprando um fundo super valorizado também é grande. Então, por isso que eu não quis comparar muito a questão de compra e venda de cota versus a compra e venda de imóveis, porque os dois, ou você pode ganhar muito com a valorização, ou você pode perder muito também com a desvalorização. Tudo vai depender de quanto que você pagou, se você pagou caro ou se você pagou barato. Essa é mais ou menos a comparação. Por isso que eu decidi focar mais aqui no recebimento de aluguéis mensais, tá bom? Respondi sua pergunta, Fernando? Tá? Vamos seguir aqui então, galera. Então, e uma outra vantagem que eu acho bem interessante, quando a gente fala de fundos imobiliários, comparado aí com o aluguel de imóveis físicos, é que os dividendos dos fundos imobiliários, eles são isentos de imposto de renda. Eu sei que em imóvel próprio, se você declarar certinho e se a outra ponta, se o seu inquilino também declarar certinho, você vai ter que descontar imposto de renda em cima desse aluguel, ok? Agora, em imóveis próprios, galera, em fundos imobiliários é muito interessante isso, porque os dividendos que a gente recebe todos os meses na nossa conta, provenientes desses fundos imobiliários, eles são isentos de imposto de renda. Olha que interessante. Então, além de ser algo que tem um risco menor para cair na sua conta, porque você tem vários inquilinos e vários imóveis, eles ainda são isentos de imposto de renda. Então, uma outra vantagem dos fundos imobiliários em comparação com o imóvel próprio, tá bom? Então, eu falei para vocês aí 5 vantagens de se investir em fundos imobiliários e 5 desvantagens de se investir em imóveis próprios, ok? Vamos falar agora da parte prática sobre o rendimento. Quanto que vai cair de aluguel para a gente todos os meses se você comprar fundos imobiliários? Vamos fazer uma simulação bem rápida aqui então. Eu peguei como exemplo, galera, esse fundo que eu falei para vocês, que é o HGLG11. Ô Israel, e eu vou falar exatamente esses 100 mil reais, essa simulação que você me falou, eu vou falar quanto que vai render se você investisse em um fundo imobiliário, tá? Vou responder essa pergunta agora. Mas vamos lá. Supondo que você comprou uma cota, apenas uma cota, uma partezinha minúscula desse fundo monstruoso que é o HGLG11, tá bom? Vamos fazer essa simulação por enquanto. Hoje, uma cota do HGLG custa próximo aí de 190 reais, tá? Esse é o valor de uma cota do HGLG11. Hoje, na bolsa, né? Ele tem aquele sobe e desce diário. Estou pegando a data de hoje, né? Para a gente poder fazer as contas, tá? Então, uma cota você teria que desembolsar R$189. Essa é uma outra vantagem dos fundos imobiliários, né? Você tem acesso a imóveis, ao mercado de imóveis, com baixíssimo custo, né? Um baixíssimo preço. Porque ninguém compra um imóvel com R$200, né? E em fundos imobiliários eu consigo comprar uma partezinha de um imóvel com apenas R$100, R$200, depende do valor da cota. Mas nesse caso aqui, com R$200, você já está investindo em uma série de imóveis aí muito importantes, tá bom? Então, legal. É claro, né? Se você investir pouco, aquele valor que você vai receber em cima daquela sua única cota também vai ser pequeno, é óbvio, né? Quanto mais você investe, mais você tem de retorno. Mas, só para a gente fazer as simulações, uma única cota do HGLG11, ela paga hoje para a gente 78 centavos por mês. Então, se você comprar uma cota desse fundo imobiliário, você pagou R$190 e todos os meses vai cair na sua conta 78 centavos, tá? Agora, vamos aumentar um pouco essa simulação. Se vocês tivessem comprado R$10 mil desse fundo imobiliário chamado HGLG11, vocês iriam receber todos os meses R$41
na sua conta de dividendos, tá? De aluguel, né? E por ano, você teria um recebimento de aluguel anual de próximo aí de R$ 500, tá? Com R$ 10.000 investido, vocês teriam aí próximo de R$ 500 no ano em formato aí de aluguel, tá ok? Vamos responder então a pergunta do Israel, que eu já até fiz a simulação aqui. Se você tivesse R$ 100.000 investido nesse fundo HGLG11, você receberia por mês, Israel, próximo de R$ 412, tá bom? E se fosse ao ano, multiplicando isso daí ao longo do ano, você teria aí um aluguel anual de próximo de R$ 5.000, certo? E esses R$ 5.000 anual ou R$ 412 por mês é o quanto você iria receber se você tivesse R$ 100.000 investidos no HGLG11. Agora que é a comparação que eu quero mostrar para vocês, investindo, galera, R$ 300.000 nesse mesmo fundo, tá bom? Então, se você tivesse investido R$ 300.000 hoje em HGLG11, você iria receber por mês R$ 1.240 mensal, isento de imposto de renda já, tá bom? Então, R$ 1.240 por mês na sua conta vai cair se você tivesse R$ 300.000 investidos em HGLG11, tá? E por ano, isso daí daria próximo aí de R$ 15.000 por ano, apenas se você deixar a sua grana investida nesse fundo imobiliário. E agora vamos fazer um parênteses interessante, tá? Esse apartamento que eu moro hoje, eu comprei ele, mas até 2 meses atrás ele era alugado e eu alugava, claro, depois eu fui lá e fiz uma negociação bem legal com o próprio dono, tá bom? Mas eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouquinho. Mas vamos fazer essa comparação. Estou falando de um imóvel que deve ter um valor de mercado aproximado de R$ 300.000, tá? Então por isso que eu falei da comparação do HGLG de 300 mil, eu quero comparar com o aluguel que eu pagava, tá? Isso é um caso real, o aluguel que eu pagava quando eu alugava esse apartamento, né? Então vamos lá. O HGLG, se você tivesse os R$ 300.000, como eu já falei para vocês, vocês iriam receber na conta de vocês R$ 1.240 por mês, ok? E quanto que eu pagava por esse apartamento para fazer o aluguel dele? Eu pagava R$ 1.000 todos os meses. Ou seja, o proprietário do meu apartamento ele recebia R$ 1.000 investindo num imóvel de 300 mil. E se ele tivesse investido na Bolsa de Valores os mesmos R$ 300.000, ele iria receber 1.240. Tá? Então, só uma comparação para vocês entenderem aí o caso prático de um aluguel de um imóvel físico com investimentos aí em fundos imobiliários. É claro que esse é só uma comparação, tudo bem que é uma comparação real, mas é só uma ideia para vocês compararem aí os dois rendimentos. É claro que, agora que entra aquela parte do... Por que eu estou falando de fundos imobiliários para vocês e eu investi em imóvel, tá? Eu tenho tanto fundo imobiliário quanto o meu imóvel, o meu apartamento aqui também. Por que eu comprei esse apartamento então? Vamos trazer para a realidade. Quando você faz a compra de um imóvel, muitas vezes você não pensa apenas no fato de você alugar esse imóvel, ok? No meu caso, eu comprei esse imóvel pensando em morar nele. Eu não comprei com a expectativa de alugar, de ter um inquilino, de ter dor de cabeça. Não era esse o meu objetivo. O meu objetivo era ter a minha casa própria, ter a minha moradia, um lugar para eu gravar os meus vídeos, um lugar para eu poder passar os meus finais de semana com tranquilidade, um lugar bem localizado. Então, essa foi a estratégia que eu fiz na compra desse imóvel. Por isso que eu falo, não tem nada de errado vocês investirem em imóveis. O que eu queria deixar claro para vocês são as vantagens e desvantagens de cada um deles. Se eu hoje tivesse feito a compra deste imóvel com o objetivo de alugar ele como se fosse um investimento para eu receber aluguéis mensais, eu provavelmente não teria feito isso. Porque, como eu falei para vocês, investir em imóveis com foco em recebimento de aluguéis e investir em fundos imobiliários, os riscos dos fundos imobiliários, na minha opinião, são muito menores e também a rentabilidade que você recebe nestes mesmos fundos imobiliários, quando você compara com o imóvel próprio, ela também é maior, tá bom? Então, assim, só para a gente fechar toda essa discussão, investir em imóvel com foco, tô dando a minha opinião, tá, galera? Fiquem à vontade em discordar, se vocês quiserem mandar aqui nos comentários também, fiquem à vontade, tá? Mas a minha opinião hoje é que
comprar um imóvel com o objetivo em receber renda mensal de aluguel, eu acho algo de certa forma bem arriscado, tá bom? Agora, se você pretende comprar um imóvel para você morar aí 5, 10, 15 anos, que é um lugar seu, que você pode reformar do jeito que você quiser, você pode fazer o seu escritório da forma que você quiser. Aí, às vezes, dependendo da negociação que você faz com o proprietário, se você conseguir pagar um valor interessante, que você achou adequado, de acordo com o valor que você acha que vale o imóvel, tudo bem. Aí eu também não vejo problema nenhum em fazer essa compra. Mas tenham sempre claro isso daí. Foco em recebimento de aluguel mensal, façam as contas, galera. Façam as contas porque, em geral, fundos imobiliários valem mais a pena, só que nós temos que colocar tudo na balança, né? Muitas vezes o sonho de você ter um imóvel próprio conta muito também. E nem todas as decisões da nossa vida, elas são exclusivamente financeiras, né? Isso que nós temos que também ter sempre ciência disso daí, né? Nem todas as decisões que a gente toma de investimentos, de compra, de venda na nossa vida, elas não são unicamente financeiras. Então, às vezes, vale a pena sim você comprar um imóvel. Agora, quando você traz exclusivamente para o lado financeiro, aí nós temos que fazer conta. E muitas vezes essa conta, ela tende aí a ser vencida pelos fundos imobiliários, tá bom? Legal, já respondi essa pergunta que eu prometi para vocês. O que eu acho sobre investir em imóvel próprio versus investir em fundos imobiliários, tá bom? Queria perguntar se vocês têm alguma dúvida com relação a tudo que eu falei. Se vocês quiserem fazer algum comentário também, fiquem à vontade, tá? Eu só queria mostrar para vocês, como toda live, depois que eu termino as lives, eu sempre faço uma indicação de livros, ok? E nesse caso, eu quero fazer indicação, eu não lembro se eu já falei nas últimas lives, eu acredito que não. Eu tenho certeza que a maior parte das pessoas que está assistindo a gente conhece esse cara aqui. Esse cara, na verdade, ele é uma das referências que eu tenho e de muitas pessoas também no mercado financeiro. Mas é o Thiago Nigro, né, o Primo Rico, do 1000 ao Milhão. É um livro bem legal também, ele aborda, da mesma forma que o nosso curso Pilares da Riqueza, a gente aborda os 3 grandes pilares da independência financeira, que é o poupar, o gerar renda e o investir. Aqui no livro do Thiago ele também aborda da mesma forma, tá ok? Então, por que eu trouxe esse livro como indicação hoje? No pilar de investimentos, na página 152, ele fala exatamente isso. Não sei se dá para vocês lerem aí, mas ele está abordando um pouquinho sobre os conceitos aí de fundos imobiliários, tá bom? Então, se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho mais nos conceitos, né, nas rentabilidades, como que funciona os fundos imobiliários, esse livro ele traz um conteúdo bem legal, além de vários outros conceitos sobre investimentos, né? Então, super indico para vocês também, ok? O Daniel está fazendo uma pergunta legal aqui também. Todos os fundos pagam todos os meses. Daniel, fica a cargo da gestora, tá bom? Praticamente, pelo menos os que eu conheço e os que eu já investi até hoje, vou falar aí próximo de 8 a 10 fundos imobiliários diferentes, todos eles pagam aluguéis mensais. Agora eu vou dar um exemplo para você o que está acontecendo na prática hoje, tá bom? Que esse também é um dos riscos de se investir em fundos imobiliários, é claro. Vamos falar de shopping center. Tem fundos que tem aí 10, 12, 15 shopping centers aí dentro do seu portfólio. Então quando você compra, por exemplo, um fundo chamado XP Malls, ele tem participação em diversos shoppings e aí você vai receber uma partezinha desse aluguel que as lojas, uma Vivaro, uma CVC, as várias lojas que estão dentro desse shopping, eles pagam aluguel para a gestora do shopping, que você é sócio, e aí você vai receber uma parte desse aluguel, como é o conceito que eu expliquei para vocês. E o que está acontecendo agora diante dessa pandemia? Vocês sabem que os shoppings, eu não sei se eles já voltaram a operar agora, eu vi uma notícia que tinha voltado, mas já estava comentando que ia fechar de novo. Mas, como os shoppings eles ficaram aí um período fechados, a maior parte das lojas conseguiram negociar aí com as gestoras de ter isenções nos pagamentos dos aluguéis. Então, qual que era o risco de quem investia em fundos imobiliários de shopping centers? No caso, seria o risco de você ficar também um período sem receber o aluguel. Por quê? Por causa de uma condição muito específica, que é essa questão da pandemia, é claro. Por isso que assim, o que eu sempre falo? A chave de tudo, quando o assunto são os investimentos, está na palavra diversificação. O que eu quero dizer com isso? Não é porque você tem 100 mil reais hoje para investir, legal, o Paulo falou que não vale a pena investir em imóvel físico para receber aluguel, vou investir em fundo imobiliário. Ok, perfeito.
Aí você vai lá e pega esses 100 mil reais que você tem e compra tudo em HGLG11, compra tudo em um único fundo. E aí, tudo bem, por mais que ele é um fundo imobiliário que está bem diversificado, tem uma série de imóveis, como eu falei para vocês, uma série de inquilinos, é um único fundo. Então, mesmo assim, o que eu recomendo para quem quer investir em fundos imobiliários? Diversificação é a palavra-chave. Então, uma sugestão, vocês podem diversificar por tipos de fundos. Vamos supor que você queira comprar um fundo imobiliário de galpões logísticos. Então, você vai destinar uma parte do seu capital para esse fundo imobiliário, que pode ser o HGLG, um exemplo só, tá? Não é uma recomendação, a gente teria que analisar caso a caso. Mas vamos supor que você, dos 100 mil reais, você queira comprar 30 mil reais em HGLG11. Aí você também quer comprar uma parte de fundos aí relacionados a shoppings. Então aí você vai lá e pega mais 30 mil reais e compra em XP Malls. Aí você quer comprar um fundo de universidades. Aí você busca lá na plataforma, pode ser na Status Invest, é uma plataforma que eu gosto bastante de fazer as minhas análises aí de fundos imobiliários. E aí você vai lá e identifica um fundo de universidade interessante e compra um pouquinho desse tipo de fundo. E aí você quer comprar um fundo de hospital, você vai lá e investe no fundo de hospital, entendeu? Então aí você cria uma carteira de investimentos de fundos imobiliários bem diversificada. Então, por mais que os shoppings, em determinado período, possam ficar sem pagar aluguéis para a gente, os outros fundos, por exemplo, os galpões logísticos, eles estão bombando nessa época. Porque hoje virou tudo e-commerce, né? Então, Magazine Luiza, Via Varejo, essas empresas de e-commerce estão bombando. Então, elas estão precisando de espaço para poder guardar os seus produtos. É aí que entram os fundos imobiliários de galpões logísticos. Essas empresas vão alugar um galpão do HGLG11 e aí vai deixar os seus produtos em estoque lá e conforme vai saindo as vendas, né, ele vai fazendo a sua distribuição. Então, esse é o segredo da diversificação. Enquanto um fundo imobiliário está passando dificuldades, o outro está subindo pra caramba o valor das suas cotas e também está pagando os aluguéis todos os meses. Um equilibra o outro, essa que é a palavra-chave. Enquanto se você ir lá e investir em um único imóvel, é tudo aquilo que eu falei para vocês. O risco ele é muito significativo. Tá bom? Respondi a sua pergunta? Se vocês quiserem aí fazer mais alguma pergunta, tá? Temos aí mais alguns minutinhos. Mas tem mais alguma dúvida com relação a fundos imobiliários? Alguém queria comentar mais alguma coisa? Ficou claro a ideia central aí da live, essa comparação de imóveis físicos com fundos imobiliários. Espero que tenha ficado claro os conceitos, tentei trazer da forma mais direta possível para vocês, tá? Mas, de qualquer forma, se mesmo assim ficou alguma dúvida, vocês querem aí dar os primeiros passos nos investimentos em fundos imobiliários, que dá para começar com pouco dinheiro. Se vocês tiverem dúvidas, mandem aí, por favor, para a gente no direct, procurem a gente no WhatsApp. Nós temos também um grupo bem legal, que é o grupo no WhatsApp e um grupo no Telegram, que a gente manda conteúdo quase que diário. A gente está sempre respondendo dúvida para o pessoal. Então, se vocês ainda não fazem parte desses grupos nossos, entre em contato com a gente no direct, que eu vou incluir vocês em cada um deles, tá? Deixa eu ver. Tem uma pergunta aqui do Jean. Fundo imobiliário, se quebrar, tem algum seguro que reembolsa? Legal, boa pergunta, Jean. O que faz? Vamos fazer um parênteses aí com uma empresa na bolsa. As empresas na bolsa, elas podem quebrar, é claro. E o que faz uma empresa quebrar? Geralmente, uma empresa quebra por excesso de dívida, por descontrole financeiro, por perda de receita, por diversos fatores, né? Só que é o seguinte, então as dívidas das empresas são muito prejudiciais em alguns casos, conforme ela vai piorando a sua situação financeira, isso pode levar à falência das empresas. Agora, para fundos imobiliários, Jean, é bem diferente, porque existe uma normativa no Brasil que fundos imobiliários eles não podem se endividar, eles não podem tomar dívida para poder crescer e comprar outros imóveis, por exemplo. Então, teoricamente, um fundo imobiliário ele não vai quebrar nunca, entendeu? É claro que, o que é importantíssimo eu comentar com vocês, eu não lembro exatamente qual que é a sigla desse fundo imobiliário, só que eu me recordo que teve um fundo, eu não lembro se foi em 2018, 2019, que ele alugava, ele só tinha um imóvel, ok? Era um fundo muito grande, que ele tinha um escritório corporativo enorme em Macaé, no Rio de Janeiro. Beleza. Ele tinha esse escritório muito grande. E esse escritório ele era alugado para uma única empresa. Ou seja, olha o risco. Um único imóvel e um único inquilino, tá bom? E essa empresa era a Petrobras, certo?
que aconteceu com esse fundo imobiliário? A Petrobras começou a entrar em dificuldades muito sérias e ela começou a cortar custo, a todo custo, né? Brincadeira. Ela começou a cortar custo o tempo todo, tá? E um dos custos que a Petrobras resolveu cortar foi esse aluguel desse imóvel corporativo, é o XPCM, Jonatas? Eu não sei exatamente a sigla, mas ela... Não, XPML é o XP Malls, né, de shoppings, né? Mas esse fundo da Petrobras, que a Petrobras alugava esses imóveis, a Petrobras decidiu sair e aí o fundo ficou com um escritório gigantesco que não é tão fácil de você alugar assim de uma hora para outra e ele ficou vazio. Aí o que aconteceu? A partir do momento que a Petrobras anunciou a sua saída desse fundo imobiliário, que ela iria parar de pagar os aluguéis, iria desocupar o imóvel, surgiu um risco muito grande desse fundo. E aí os investidores naturalmente começaram a vender as suas cotas, vender. Por quê? Porque eles sabiam que eles iam ficar um certo tempo aí sem receber aluguel. A chance do fundo conseguir achar um inquilino novo rapidamente, ela não é tão simples. Por isso que é importante vocês sempre investirem em fundos imobiliários que tenham vários inquilinos e vários imóveis, porque aí o seu risco ele diminui muito. Mas, voltando para esse fundo nosso que alugava para a Petrobras, todo mundo começou a vender suas cotas, e naturalmente por oferta e demanda, muita cota sendo lançada no mercado, o preço das cotas foi lá embaixo, ok? E aí os aluguéis também cessaram, causou uma série de transtornos para os investidores, porém, quem investia em um fundo desses deveria saber desse risco, é claro. Quando você investe em um fundo que tem um único ativo, que é no caso aqui um escritório corporativo, em um único cliente, o risco desse cliente deixar você na mão e você ficar um certo tempo sem receita, ele existe e todo mundo tem que ter ciência disso. Agora, quando você investe num HGLG, ou num XP Malls, ou num XP Log, entre outros fundos aí que tem vários imóveis, todos eles alugados, e detalhe, quando vocês forem fazer análise dos fundos, vocês conseguem entrar no relatório do fundo imobiliário e saber para quem são os inquilinos que estão alugando esses imóveis desse fundo e quais são os prazos de aluguel dos contratos. Então você pega, por exemplo, o HGLG, eu sei que ele tem contratos aí já garantidos até 2024, 2025. Então, quando você entra num fundo desses, você já tem uma parte aí da sua renda, de certa forma, garantida. Entendeu? Então, isso dá uma segurança muito maior pra gente. Ok? Respondi sua pergunta, Jean? Comenta aí se tá tudo ok, se eu respondi sua pergunta. Se ficou mais alguma dúvida aí, manda aí pra gente, tá? Pessoal, mais alguma dúvida com relação a fundos imobiliários? Se vocês quiserem mandar, fica à vontade. Temos aí mais alguns minutinhos. Mais alguma dúvida? Tranquilo por enquanto? Espero que tenha ficado claro, então, os conceitos. É claro que eu não consegui entrar nessa live em apenas uma hora nos contextos aí para a gente escolher os melhores fundos. Eu até citei alguns aqui. Recomendo que vocês deem aí uma pesquisada sobre esses aí que eu citei, né? O XP Malls, HGLG, o XP Log. Ô, Jonathan, sinceramente, esse fundo, porque assim, você sabe, são diversos fundos aí na bolsa. Esse fundo eu não tenho pesquisado ele recentemente. Não consigo, prefiro não dar a minha opinião, porque eu não sei quem são os inquilinos, não sei qual que é o nível de diversificação dele, tá ok? Então posso até pesquisar, dar uma olhada melhor aí com relação ao nível de diversificação, o histórico de rentabilidade e também os indicadores. Eu gosto bastante de dar uma olhadinha no preço-valor patrimonial para ver se ele está muito alavancado ou se ele está num preço mais justo, mas peço desculpas para você aí, são muitos fundos na bolsa, eu não consigo acompanhar todos, mas se você quiser bater um papo, eu posso dar uma olhada com calma depois, a gente pode voltar a discutir, tá ok? Bom, galera, espero que tenham ficado claras as ideias aí. Procurem a gente então no Instagram, procurem a gente aí nas redes sociais e qualquer dúvida estamos à disposição. Beleza, pessoal? Uma boa noite aí e até mais. Um abraço a todos. Tchau, tchau.